Também uma semana, né? Oi? Também uma semana, né? Não, mas estão os dois aqui. Ele tá sentado um pouco mais afastado, é porque a marronzinha tá deitada aqui na frente, aí ele não consegue chegar perto. Ah, ela que não deixa. É, é coisa de mulher, né? Intriga. É, não, mas as fêmeas são mais poderosas mesmo. Os machos que obedecem. Ah, O Vini eu tô gosta, o em Vini gosta. desvantagem. Melhor não falar nada que eu tô em desvantagem. É Vai verdade. apanhar, vai apanhar. Chama a Miki fala assim, A abre Miki a tá em porta que eu vou frente. lá ajudar a dar uma batida lá. Não, a Miki tá aqui em frente, ela assiste aula aqui da minha frente. A É. Miki abre a porta que eu vou descer um cacete. Qualquer coisa dá um chute. Não, não, a cachorrinha tá na frente, não pode. Ah, então tá. Ó, então estamos vendo sobre dons espirituais, né? Vimos algumas coisas do conceitos naturais. Deus nos dá os dons para a edificação da igreja, né? Então, alguns dons, alguns são manifestações mesmo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E aí, dons relacionados com a palavra, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos. Foi até aqui que nós estamos, tá? Então, hoje nós vamos ver sobre a variedade de línguas. 1 Coríntios, então, vamos ver lá, né? 1 Coríntios 12, versículo 10. 1 Coríntios 12, 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Tá? Então, aqui, quando Jesus ele disse que os crentes iriam falar novas línguas, tá? Então, está escrito lá em Marcos 16, 17. Vamos ver o que Jesus disse. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tá? Então, Jesus falou aqui que nós iríamos falar novas línguas. Aí, quando no Pentecoste, aqueles que ficaram esperando, né, receberam o derramar, né, foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, tá? Ali em Atos 2, 7 a 11. Vamos ver como que aconteceu lá no Pentecoste. Atos 2, 7 a 11. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia e Judéia, não, Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uhum. Então, aqui em Atos aconteceu essa, vamos dizer, proclamação, né, do Evangelho através dessas variadas línguas, né? Então, aqui no grego, quando usa esse termo variedades de línguas, esse variedades no grego é gene, tá? É gene, variedades. E gene significa povo, nação, raça. Então, eram línguas que eram faladas naquela época. Então, eram línguas, vamos dizer, línguas conhecidas, né? Línguas que eram usadas, né, naquela época, tá?
Então, no dia do Pentecoste, as pessoas ouviam falar e ficavam maravilhados, porque eles estavam ouvindo as coisas que Deus estava fazendo, as coisas que Deus tinha realizado na sua própria língua. Tá? É como se tivesse o aparelhinho de tradução simultânea, né? Estava acontecendo essa, né? Os discípulos lá, cada um estava falando uma língua, né? Praticamente uma língua. Você vê aí, Atos, quantos povos estavam reunidos e foram falados em todas essas línguas, né? Agora, em Coríntios, a gente vê uma outra espécie de língua, né? Tá? Dessa 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Então, Paulo falou ali, tem a língua dos homens, mas tem a língua dos anjos, tá? Essa aí a gente nem sei, porque a língua é dos anjos, não é dos homens, né? Então, alguns falam assim, uma vez, eu lembro que eu estava na vigília lá no bosque, e tinha uma moça que ela recebeu um canto espiritual, e ela começou a cantar, assim, esse cântico espiritual. Era tão lindo, mas a gente falava assim, parece ser a língua dos anjos, porque era uma língua que ninguém compreendia, né? Algumas a gente consegue perceber que é uma língua conhecida, né? Mas tem uma língua ali, essa língua dos anjos, não sei explicar. A gente percebe que tem uma coisa meio, nossa, maravilhosa, assim, né? Parece ser, tá? Então, tem essa língua especial, uma língua espiritual que Deus deu como um dom para que nosso espírito pudesse ser edificado, tá? Então, eu lembro que a pastora Miriam mesmo, ela comenta, ela fala assim, existe coisa que a gente ora em línguas estranhas, né? Essas línguas, vamos dizer, dos anjos, como que para os demônios não ouvirem aquilo que a gente está orando. É como se fosse um segredo entre nós e Deus, entendeu? Tipo, nós estamos orando, intercedendo, e sem declarar as coisas para que o inimigo não nos ouça, né? Então, às vezes as pessoas querem orar em línguas porque eles falam assim que a oração nessa língua ela traz edificação para o seu próprio espírito, mas ela não enche a nossa cabeça, porque a gente não consegue compreender, né? Que é a linguagem espiritual, é uma linguagem que somente o espírito, né, de Deus que consegue compreender, tá? Então, algumas vezes os crentes coríntios usavam essa língua para orar a Deus. Então, 1 Coríntios 14, 2. E 1 Coríntios versículos 14 a 15. 14, 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Versículo 15. Não, Então, 14 e 15. 14 e 15, desculpa. 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Tá? Então, aqui Paulo ele recomenda não que você não orasse, né, nas línguas, mas você fizesse as duas coisas, porque para você também ter a edificação da sua mente, né, do seu ser,
né? Então, a gente está tendo esse crescimento, não só no nosso espírito, mas também, né, em todo o nosso ser, né? Então, a gente está orando com o nosso entendimento também, tá? A variedade de línguas no Atos 2, em relação a essa língua espiritual em 1 Coríntios, Deus deu esse dom espiritual com o intuito para que a igreja pudesse ser edificada, tá? Então, assim, lá em Atos 2, quando eles falaram em outras línguas, era para evangelização. Eles estavam anunciando as coisas que Deus tinha feito em outras línguas para que os povos conhecessem a obra de Deus, né? E aqui em 1 Coríntios a gente vê uma distinção dessas variedades de línguas, que era para pessoas de fora, né, que estavam anunciando, vamos dizer, o evangelho, e essa língua estranha, ou a língua espiritual, ou língua dos anjos, né, que é feito dentro da igreja, como em 1 Coríntios, é para a edificação da igreja. Então, há uma ministração especial para a igreja mesmo, né? Tá? Mas Paulo, ele deu essa orientação que você orasse, então, em línguas apenas quando tivesse interpretação. Porque, se não tem a interpretação, pode causar malefício para a igreja. Vamos ver lá. 1 Coríntios 14, 33. Tá tudo fora de ordem aí, né? Pode ler o 11, depois o 23, depois o 33. Peraí, não, qual que você quer que lê? 1 Coríntios 14, 11, depois o 14, 23 e o 14, 33, é o último. Isso, porque tá fora de ordem ali. Tá, eu vou ler o 14 e 11. Deixa eu achar aqui. Tá. Depois você me repete de novo, que eu já esqueci. Tá. O 14 e 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Eu vou ler o Próximo. 23, você lê o 33, tá? Tá. 23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Tá? Então, por que pode causar malefício se você falar em línguas, né, desordenadamente aqui? Paulo está dizendo assim, a primeira coisa, se você falar uma língua estranha, as pessoas vão ver que são pessoas de fora, são estrangeiros, estão falando uma outra língua, né? E aí vai achar que é uma igreja de estrangeiros, né? Não é compreensível, não é para mim essa palavra. Se você falar, né, versículo 23 fala, se você falar em línguas e não tiver essa interpretação e entrar uma pessoa que não é cristã dentro da igreja, vai pensar que é o quê? Que vocês são loucos, está falando tudo umas coisas esquisitas, nós não estamos entendendo nada. Então, fica um mau testemunho para a igreja, né? As pessoas começarem a olhar e se escandalizar e pensar que a igreja é de pessoas loucas, de pessoas que, né, não tem compreensão, vai achar que é louca mesmo, que não bate bem da cabeça mesmo, né? E 33 fala, a gente vai perder a oportunidade de poder testificar a nossa fé para outras pessoas por causa da confusão que vai acontecer dentro da igreja. Mas Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, né? Então, tanto que Paulo fala,
Se é para falar em línguas, fale quando tem interpretação. Poucas pessoas, quando pede dom de línguas, né? A grande maioria quer falar em línguas, porque é um dom que aparece, vamos dizer assim, né? É um dom que né? Tipo, né? A pessoa vê que é espiritual porque está falando em línguas. Mas a gente já comentou sobre isso. É possível você criar uma linguagem de uma forma carnal mesmo, né? Naturalmente você pode criar, ou pode ser uma língua que venha dos demônios, ou pode ser uma língua que venha do espírito. Tá? Então, não quer dizer que o fato de você falar em línguas não quer dizer que você é espiritual. Aliás, tem gente que fala em línguas, mas é carnal. Porque os dons, como nós já falamos, Deus que dá, né? Para a edificação da igreja. Então, nem sempre a pessoa sei lá, vamos dizer assim, é uma pessoa séria, é uma pessoa que está lá, né, com compromisso com Deus. Nem sempre. Deus dá porque Ele quis dar. A gente nem quem somos nós, né, para dizer Deus dá porque Ele quis dar os dons para as pessoas, tá? Deixa eu só voltar ali no benefício para si mesmo, tá? Vamos ler essa passagem, 1 Coríntios 14, de 2 a 6. 1 Coríntios 14, 2 a 6. Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser as que interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Tá? Vamos tentar entender um pouquinho aqui sobre a questão dessa língua. Essa língua, né, que Paulo está tentando explicar, é como se fosse um instrumento musical inanimado. Vamos pensar assim, tá? A flauta era um instrumento de sopro, a cítara era um instrumento de cordas, né, que os judeus eles usavam para adoração, tá? Esses instrumentos eram inanimados. Se esses instrumentos não produzissem as melodias de acordo com a música que eles estavam sendo tocadas, ela não haveria nenhum benefício. Então, se a língua é falada sem que ninguém entenda, ela não vai trazer nenhum benefício para a igreja, tá? Da mesma forma, por exemplo, se a trombeta era usada para a guerra, tá? Era um instrumento usado especificamente para, era um som de guerra, né? Vamos dizer assim. Então, a forma de tocar o som também era para você manter vigilante, para você manter alerta, para você atacar, para você vigiar ou para você marchar. Então, tinha os comandos certos para cada tipo de som, né? Era o mesmo instrumento, era a trombeta, só que com sons variados para identificar o comando. Se você não consegue compreender esse som de uma forma clara, você não vai entender o comando, né? Para você se posicionar, vamos dizer assim, ali na guerra, tá? Então, é a mesma coisa com essas línguas. Se você não consegue compreender esses sons,
você também não vai entender os comandos que Deus deseja que você faça. Tá? Então, Paulo ele fala, a oração em línguas abençoa o seu próprio espírito. Seu espírito é edificado. Mas quando ela tem interpretação, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra de Deus para o Vini, mas eu falo em línguas e ele não compreende, não edificou, não serviu para nada, né? Aí, mas se tem uma interpretação, né? Se vem essa palavra, mesmo que seja numa língua estranha, mas se ela tem uma interpretação, ela trouxe a edificação que precisa, necessária para a pessoa, tá? Então aí traz o benefício, não só para a pessoa, como para a igreja. Tá? Pode trazer um malefício, quando não é compreendido, ela pode dar um mau testemunho, né? E essa é a importância dessa interpretação de línguas, né? Porque, às vezes, a pessoa, quando ela fala em línguas, é porque ela está tomada pelo Espírito Santo, né? A gente está tendo umas experiências na reunião de oração de sábado, que tem sido um tempo que a gente tem conseguido orar mais especificamente, né? Porque domingo a gente não tem muito tempo, então a gente faz as orações mais rapidinhas. Mas de sábado tem dado para a gente, assim, fazer oração mais específica, ficar mais tempo orando mesmo, né? Intercedendo uns pelos outros. E Deus me deu um dom específico, né? Que é de oração. Eu falo que é uma oração intercessória de revelação, de conhecimento, talvez, né? Porque eu não preciso perguntar o que eu preciso orar por você. Eu vou orando, Deus vai me dando as palavras e já vou orando especificamente. E tem coisa que nem às vezes a própria pessoa sabe, né? Como tá. Tá um turbilhão de coisas assim lá dentro no coração, da mente, e o próprio Espírito vai conduzindo a oração e ele vai trazendo aquilo que precisa para a pessoa, né? Então a gente tem experimentado isso e Deus tem me dado, né? Esse tipo de oração. Aí hoje de manhã nós tivemos uma reunião de oração dos pastores, aí estava compartilhando isso, né? E a internet estava tão boa, eu caí, caí, não consegui, né? Aí demorei para conseguir voltar para a reunião. Quando eu voltei, aí eu perguntei, eu tinha caído junto com, eu estava na sala junto com o pastor Luiz, pastor Joel e pastor Mitsu, né? Aí, na hora que eu voltei, depois, sei lá, uns 15 minutos, 10, 15 minutos, não sei quantos minutos, demorei mesmo para conseguir voltar, a internet estava bem boa. Aí voltei, eu achando já que eles já tinham orado, eles já tinham ido embora, sabe? Para casa, né? Mas estavam lá, batendo papinho. Eu voltei, eles estavam batendo papo. Aí eu falei, aí, vocês oraram já, né? Tipo, onde que eu estou, né? Onde que estamos? Aí o Joel falou assim, não, nós estamos esperando você vir com a sua oração de revelação, se orar por nós. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu pensando que eu ia receber oração, mas amém, né? Vamos ser direcionados pelo Espírito. E aí, nós oramos em conjunto, depois, então, eu encerrei com a oração lá da intercessão. E Deus deu a palavra mesmo, né? Então, como é bom quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, né? E mesmo as línguas, às vezes é para trazer edificação, às vezes é uma ministração, né? Lá no fundo do coração das pessoas. Então, para poder ser bênção, para poder produzir o efeito que ele precisa, é preciso que tenha interpretação, né?
Então, vamos ver lá, 1 Coríntios 14, 28. 1 Coríntios 14, 28. Uhum. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Parece que aqui Paulo foi grosseirão, né? Fica quieto, cala a boca. Se não tem interpretação, mas é simples assim. Se não tem interpretação, para não causar confusão, é melhor que você fique calado, né? Porque realmente vai fazer o quê? Só vai achar, vai ser bonitinho, falar xá, xalé, xalé, xalé. Como diz os pessoal, né? O pessoal fica brincando. Chupa bala house, amalacai, amalacai. Ficam brincando com essas coisas, mas se a língua não tem interpretação, ela não traz edificação e não vai servir para nada mesmo, né? Então, é preferível que fique calado. Então, Paulo recomendou, para que não haja confusão na igreja, é preferível que você fique quieto quando não existe interpretação. Agora, se tem interpretação, então fale, né? Então fale porque vai trazer edificação, vai trazer ensino, vai trazer correção, vai produzir o efeito que Deus quer que ele produza, né? Vamos ver lá, 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, ou uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém. Se você tem um salmo, fale o salmo. Se você tem uma doutrina, fale a doutrina. Se você tem uma revelação, traz essa revelação. A igreja está precisando, a igreja está carente de ouvir a voz de Deus, né? E Deus fala através de cada um de nós, né? Então, eu tenho, não sei se vocês separaram, mas eu tenho procurado estimular isso para a gente desenvolver dentro da nossa igreja, cada um de nós ter essa experiência de ser um instrumento de Deus para abençoar a vida uns dos outros, né? Alguns não têm muita prática disso. Aí pensa assim, não, acho que é só a pastora que tem que falar, tá? Mas eu acredito assim que Deus está usando, Deus já está falando com todos nós. Aqui na Igreja de Guarulhos, eu sinto já esse mover do Espírito Santo. Não sei como vocês estão sentindo. Ou não? Eu tenho uma... Talvez seja cultural isso, né? O que eu vou falar. Tá. Eu já falei também para você, né? Que assim, eu vejo você como uma líder, né? Uhum. Uma pessoa assim que Deus escolheu que trouxe aqui para a igreja de Guarulhos, né? E que você tem um pensamento, um desejo, um ministério Uhum. pessoal teu, né? De implementar essas coisas do teu sonho para a igreja de Guarulhos. Acho que você vai sonhar o teu sonho, sonhando junto com a igreja e Deus, né? Uhum. E eu sempre fui, acho que criada, sempre vi a liderança no pastor. Então, assim, o que o pastor pedir, nós vamos fazer. Uhum. O que o pastor determinar, nós vamos cumprir, né? Não que assim, que em momento nenhum os outros pastores, inclusive você, não deu a liberdade para cada um de nós se manifestar, né? Sim. Mas assim, a gente assim, você é o pastor e a gente é a ovelha, Uhum. né? Então, se você falar assim, vai beber água, vai beber água. É mais ou menos Uhum. assim. Você está me entendendo? Eu já vejo diferente. Ah. Isso daí eu diria, lógico, são dogmas, né?
que a hierarquia, né, de uma igreja velha. A Lica, ela já um pouquinho assim, tá presa um pouco a esses dogmas por causa da hierarquia. Mas a vontade, de repente, é outra, porque ela também é um ser humano, mas não um ser humano. Hoje o mundo é diferente. Hoje é que nem você fala assim, se sai pra rua para evangelizar, já cria uma repúdia, vão pedir dinheiro. Então, a gente já tem que mudar a forma de abordagem, né? A forma de até o vocabulário, né? Mas só que o problema é que, assim, na a nossa igreja é uma igreja velha, né? Então, a maioria, você tem mais I6 do que jovens. Então, às vezes, até tem que policiar o que fala, porque para os I6, às vezes, não é que é uma ofensa, é uma coisa fora do comum, né? Então, acho que às vezes você tá no meio assim, no meio daquele pontinho da cruz, né? Você vai para cima, vai para baixo, vai para direita, para esquerda. Como modernizar? Porque às vezes o modernizar não é só, lógico, é uma líder que está sujeito a erro, né? Mas só que hoje depende muito do retorno de tudo aquilo que você investe. Então, às vezes é que assim, ela está insistindo, insistindo em várias coisas diferentes, mas às vezes é pela quantidade de pessoas, pelo retorno, às vezes ser pequeno, não que não tenha motivação, chega uma hora que você não tem mais opção, né? Você fala assim, caramba, sabe? Aquela história, tá tirando para tudo quanto é lado, mas não tô acertando nada, né? Então eu falo assim, é difícil. Assim como também, de repente, ela estivesse numa igreja muito grande, né, que tem uma conduta diferente, né, de repente até começa a ponderar o linguajar, né? Porque assim são várias. Holland você tem vários, não digo segmento, é um segmento só, mas só que assim com públicos diferentes, né? Né? Então eu acho que assim é muito criterioso, né? Hoje é que nem você fala assim, como desenvolver, vamos falar Guarulhos. O que faria, né, para um crescimento? O crescimento a gente não fala assim não só em termos de pessoas, porque você teria, não adianta, a gente pode fazer um monte de atividade para cativar e chamar, mas só que assim, conteúdo, né? Mas só que assim, como que eu vou abordar, como que eu vou atrair? Então, é um negócio meio complexo isso, né? Que nem eu falo assim, na igreja que minha mãe pertencia, que não digo que é presbiteriana, tem o nome da presbiteriana, mas não. Lá, o que acontece? Chinês é uma pessoa, assim, a cultura do chinês, ele não é muito voltado, principalmente quando está no Brasil, ele é muito materialista, né? Então, a religião é uma coisa que acho que fica em último plano. Então, uma forma deles abordarem é fazendo assim, sempre após cada culto, eles fazem assim não um banquete, é uma refeição. É tipo um jantar, que é um negócio assim bem, eu digo entre aspas, bem servido, entendeu? Porque, desculpa, meu, pega pelo estômago, né? Então, o que acontece? Vai bastante gente, fica pro culto e sabe que depois vai ter, né? Entendeu? Então, mas assim, é uma forma de atrair. Querem o ABA, pega a molecadinha pelo futebol, né? Então, sabe, de pouco a pouco vai cativando. Então, mas só que assim, agora com a pandemia, a gente vê falando assim, nossa, é que não é que gerou um certo comodismo, o medo, insegurança, comodismo, tem inúmeros fatores, né? E você fala assim, poxa, como crescer? Não, né? Que nem assim, eu tenho um casal de amigos que eles são lá da PIB da Penha, né? Então, e nas férias ele tem atividade direto, então tava tendo louvorzão, tava tendo culto. Mas só que assim, é legal porque assim, as crianças já iam desde pequeno com os pais. Então, e a igreja é muito grande, então sempre tem gente. Então, nas férias, o pessoal vai. Então, mantém um quadro de atividade. A quadro de atividade, assim, na hora que eu olhei, ela mandou um link para mim, aí tinha uma salinha que tinha louvor, aí tinha uma televisão com videogame, juntava todo mundo e cada um tinha atividade, fazia encontro.
E depois dava um certo horário, tinha um culto, aí todo mundo ia para o andar do culto e ficava, sabe? Mas é uma coisa que já querendo assim, é normal da igreja, mas a preocupação minha maior que eu vejo, às vezes, é fazer essa captação, fazer, como se diz, atrair, né, pessoas, porque a gente precisa renovar. A tendência é, você vê, antigamente tinha as crianças, vai, o Pia, a Ana, os filhos do Yoshihiro, não, né? Então, Uhum. aí começou a ingressar na faculdade, o tempo toma mais tempo, né? Os filhos do Fred, não, né? Entendeu? Aí, de repente, hoje tem mais atividade, então a tendência é você, tudo bem, é aquela história, tá plantado, estamos regando, né? O florir vem de Deus. Mas só que assim, você vê que a evasão é maior, né? Uhum. E eu acho que tudo bem, um dia regressa, né? Mas esse regressar também, ao meu ver, tá? Vai muito da necessidade de cada um. Porque a gente busca Deus, na maioria dos casos, vamos falar assim, não dos que estão mais assim, próximos, mais assim, como se diz, aquecidos. Mas aqueles que estão ainda meio, assim, no meio do caminho, meio perdido, só vem pela necessidade. E a gente tem que aproveitar da necessidade e mostrar as coisas melhores ainda, né? Mas só que é uma situação muito complexa hoje fazer essa abordagem, né? De como atrair para a própria igreja, né? Eu tenho orado, né? Na verdade, eu vejo que as pessoas, elas estão fazendo suas escolhas, né? Eu sei que tem os problemas que as pessoas estão tendo, e alguns se acomodaram mesmo, né? E outros fizeram suas escolhas, tá? Cada um está fazendo suas próprias escolhas, né? E, infelizmente, assim, a grande maioria está fazendo a escolha de se acomodou, acostumou, não vir, e, né? E, e, e assim, é, eu tenho pensado, sabe? A gente pode fazer mil coisas, a gente pode fazer atividades, pode tentar atrair por todos os meios, mas cada um tem que ter no seu próprio coração, né, esse desejo de vir. Uhum. Então, eu acho que a minha maior preocupação nem é a gente ficar, né, vamos melhorar o culto, agora vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Não, minha preocupação tem sido da gente estar buscando de Deus mesmo, assim, porque quem vai fazer a obra no coração de cada um é Deus mesmo, né? E o que eu posso fazer é orar pelas pessoas, né? Nominalmente, por cada um desses aí, né? E eu sei que desanima, né? Se a gente olha assim e fala, o povo não está vindo, então... Mas a gente, o que eu posso dizer assim, que Deus está vindo, né? E ele vai suprir. Deus falou muito claro para mim assim: quem vem vai receber, quem não vem não vai receber. É consequência natural, não é castigo de Deus. Simplesmente é, é como Jesus falou: quem bate, né? A porta vai se abrir. Quem busca vai receber, né? Quem procura vai achar, né? Então, o que a gente tem que é orar pelos nossos irmãos para que eles também sintam necessidade de procurar, de bater, de vir, né? Então, que é isso que vai acontecer. Mas eu não estou muito preocupada, assim, se... Entendeu? Eu entendo assim, eu tenho uma posição de líder, eu tenho autoridade como pastora, mas os dons todos nós podemos ter e todos nós podemos atuar, independente se é pastor ou se não é, se é só um membro normal, tá? Eu posso receber 10 dons, como eu posso receber somente um dom, né?
e, sei lá, a Beth pode receber 50 dons. Sei lá, né? É Deus que faz. Mas cada um de nós, a gente tem que ser fiel naquilo que Deus colocou no nosso coração. É isso que eu penso. Então, para mim, não tem problema se eu tenho que fazer tudo isso que eu tenho que fazer agora, né? Que nem agora, a gente está um pouco acumulado de coisas para fazer, mas eu não tenho problema para fazer isso, né? Mas minha preocupação é que cada um consiga encontrar seu espaço de poder também estar servindo a Deus, né? Naquilo que Deus der para cada um de nós, né? É Tá, isso. né? Quando eu disse, né, da tua liderança, do teu pastoreio, Aham. assim, no intuito assim de respeito, tá? Uhum. Não Uhum. necessariamente assim que você tem que fazer todas as coisas sozinhas, Aham. porque Aham. assim a gente já pôde participar assim. Tem uma ideia, falo com Aham. você, às vezes você tem alguma coisa, a gente conversa. Você está me entendendo? São coisas que de repente a gente Uhum. vai trocar, vai formatar e vai executar, né? Eu penso que Exata. seja dessa Aham. maneira. E às vezes fazendo tudo isso dá tudo errado, né? Então a gente fala assim, não, não era bem por aí. Em algum Aham. lugar a gente, Aham. né? Então Sim. assim, mas não que não entenda com essa conotação que Aham. como você comanda você tem que fazer tudo. Não, em Sim. absoluto. É Sim. tudo dividido, é tudo combinado, é Aham. tudo acertado para que para assim, para o engrandecimento do reino, né? Porque acho que 99% vai faltar daquele um, às vezes aquele um que vai completar o 100, né? Então, Aham. assim, Aham. eu tenho noção perfeita de que as coisas elas se complementam e elas se completam, né? Aham. Mas não assim, olha, porque um faz tudo, outro não faz nada, não. Vamos Sim. tentando, é assim, sabe? E tentando até onde precisar. Aham. Não, eu entendi, sim. Tanto que, na verdade, eu sinto assim que eu acho que nós vamos experimentar um novo tempo agora, né? Por causa a pandemia mudou mesmo. E algumas pessoas, infelizmente, talvez não vão voltar. Infelizmente. É que, na verdade, deve ter alguma coisa assim, creio eu, não digo obscuro, que Ah, a gente ainda não, Deus ainda, não que Deus o fez, é que a gente ainda não encontrou. Acho que é um caminho diferente hoje que a gente consiga é, conciliar, né. eu, é, eu ainda estou perguntando para Deus mesmo. Você tem razão, eu tenho perguntado para Deus porque eu ainda não tenho clareza daquilo que Deus quer fazer. Mas eu já tenho sentido que, que ele está mudando, e mesmo em algumas pessoas, entendeu? As posturas de algumas pessoas, a forma como alguns têm se posicionado também, de não, eu, né, pode contar comigo, eu quero fazer isso, 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 eu já tenho visto também. Então, e alguns não é porque a pessoa não quer, né? Então, tipo, algumas pessoas colocaram os seus momentos, né? Que nem o caso do Tony da Massai, não é porque eles não querem fazer, mas é porque eles não estão podendo, no momento agora mesmo, não estão podendo ajudar, né? Como eles estavam ajudando antes. Então, naturalmente, vai haver uma mudança, né? Uhum. Não porque a pessoa não queira, é porque ela está impossibilitada mesmo. Então, mas eu sinto que é um tempo que é para a gente ouvir de Deus, que vai ser um tempo novo, um jeito novo mesmo de caminhar, porque alguns continuam com medo, mas a gente tem que pensar de forma diferente, na verdade, né? Porque a pandemia não vai acabar. Agora a gente vai ter que lidar de forma diferente, né? Com essa situação. Com cuidado, mas de forma diferente. Não dá para ficar esperando que vai voltar ao normal, que não vai voltar ao normal, né? E Mas também eu eu acho agradeço. que, de uma maneira geral, não só a doença em si,
Mas o enclausuramento das pessoas, ela mexeu muito na parte emocional, afetiva, né, psicológica, né, das pessoas, né? Então, você vê, assim, hoje nas ruas, aquele pessoal que quer aquela vida louca, que acha que acabou. Tem aquelas pessoas que até hoje morrem de medo, Aham. entendeu? E tem aquelas também que se acostumaram e se habituaram no conforto, na segurança dos seus lares, e que de repente você começa a ter o mundo através de uma tela de televisão, de uma tela de computador, onde o relacionamento, na hora que você me atrapalhar, eu simplesmente desligo, entendeu? E que no pessoal não é bem assim. Existe um enfrentamento no pessoal. Se de repente a gente para conversar, a conversa exige que eu fale, você escute e vice-versa, né? Agora, já assim, num áudio, em alguma, nessa situação que a gente se encontra agora, a gente poderia simplesmente, olha, dá licença, desculpa, tá, tchau, porque esse papo não está me interessando, entendeu? Porque você está enchendo, você está falando coisas que não tem nada a ver. Então, eu acho que, assim, a gente passa por essa modificação, né? Como você falou, nos tempos novos, né? Então, eu acho que, assim, é a gente respeitar e tentar entender a opção e opinião de cada um, né? É claro que a gente quer todos juntos, daquele mesmo jeito até mais, você está me entendendo? Mas talvez não seja possível, ou vai ser possível daqui a um tempo que a gente não sabe quando, né? Mas que Deus possa, independente da gente poder ou não ver essas coisas, mas ter a fé de que isso vai acontecer e Deus esteja presente nessas pessoas, elas estando ou não junto com a gente, compartilhando assim a Sim, presença, né? sim. E que elas possam assim não se afastarem de Deus. É um pedido especial que eu tenho de oração das pessoas assim que estão passando por algum problema, seja de ordem emocional, pessoal, espiritual, de qualquer, né, de qualquer origem, de repente não se esqueça do Senhor, né? Sim. Então, E a gente pode orar e crer assim que Deus está falando, mesmo que a gente não está vendo, né? A gente não percebe porque as pessoas também não estão dando nenhum retorno, né? Mas é, eu quero crer que Deus está fazendo, mesmo que a gente não consiga enxergar, né? Mas eu sei que está no coração de vocês essa preocupação pelos irmãos que não estão vindo, né? Esse cuidado também. Eu quero agradecer pela ajuda que vocês têm dado, esse apoio, né? Tem sido muito importante para mim, né? Assim que a gente está tentando respeitar também, né? Esse tempo que as pessoas não querem sair de casa, porque a gente poderia ir lá fazer visita, meio que, né? Mas como eles não estão vindo, eu estou respeitando isso, né? Esse tempo que eles também estão. Mas não sei se Deus, né, quer que a gente esteja fazendo alguma coisa mais ativa, né? Então, se Deus tocar no coração de vocês falarem alguma coisa, por favor, a gente está aberto para ouvir também, tá? É que eu vejo assim, o enclausuramento, o medo, todo esse receio, te leva a se fechar cada vez mais. Não vou dizer. Desculpa até o palavreado aqui, eu peço perdão para todos, mas só para deixar registrado, que vira um pouco muito do individualismo. E esse individualismo, cada vez que ele vai crescendo, vira um pouco do egoísmo. Eu sei que assim, é uma prisão que cada um em si cria, lógico, com os receios, com os medos, mas eu falo assim, existe a libertação, que a libertação está em Deus, e eu sempre falo, para você estar bem, assim, para você poder ajudar algo, alguém, primeiro você está bem. Então eu falo assim, a mensagem que eu deixo para todos, eu falo assim,
Volta assim, não de uma forma de obrigação, mas se reencontre com Deus, Uhum. que assim você vai estar bem. E quando você vai estar bem, você vai ter essa libertação e vai poder ajudar os outros a se libertarem também, né? Uhum. Agora, sim, lógico, com essa tendência, pandemia, essas coisas, é um desafio, né? Porque, lógico, que nem você fala assim, pessoas que têm crianças, pessoas que têm pais, o medo, a preocupação, ó, né? Mas assim, tem formas, né? Mas é importante que a pessoa mentalmente ela esteja bem, esteja liberta, né? Não esteja deixando que isso daí, sabe, prejudique, sabe? Principalmente a proximidade com Deus, né? Sim. Vamos orar, então? Então, Senhor, muito obrigado por esse tempo que a gente pode estar se reunindo, compartilhando um pouco da tua palavra e a respeito do teu Espírito, Senhor. Pedimos que, Espírito Santo, você tenha liberdade para agir nas nossas vidas e no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente, Pai. Tantas coisas nós não conseguimos compreender a dimensão daquilo que o Senhor já tem operado, mas queremos pedir, ó Pai, que o Senhor complete tua boa obra nas nossas vidas. Não só por nós, ó Deus, mas pedimos por aqueles que não têm vindo, talvez por aqueles, como a gente citou aqui, estão com medo, alguns estão cansados, alguns estão preocupados, alguns estão tão cheios de coisas, ó Pai, que não conseguem mais novamente ter esse encontro com o Senhor. Pedimos ao Pai, então, que o Senhor, de uma forma especial, possa trazer novamente essa paixão, esse coração entregue para Ti. Eu peço, Senhor, falamos tanto sobre os dons espirituais, mas mais do que os dons, o Pai, nós sabemos que cada um precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mais do que falar em línguas ou saber interpretar, ó Deus, a gente precisa do Teu Espírito nas nossas vidas, do Senhor falando aos nossos corações, do Senhor ministrando de uma forma pessoal na vida de cada um, Pai. Então eu peço, Deus, tenha liberdade para agir no nosso meio. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão em suas casas, talvez por alguns que vão ouvir depois, e também por aqueles que nem têm interesse de ouvir, Senhor. Pedimos que o Senhor fale no coração deles também. No nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém.